Bom dia de volta. Então, chegamos aqui à nossa aula de número 52, nosso exercício 52 do capítulo 14. Ele faz uma afirmação: sendo x igual a 30 graus, calcule o valor da expressão. Então, nós sabemos que o nosso y é 2 vezes o nosso seno de. Então, já vou substituir logo meu x por 30. Eu sei que o meu seno de 30 vale meio. Para continuar aqui, para você não se perder, a gente faz rapidinho a nossa tabela, né, com os nossos ângulos notáveis, que é seno, cosseno e tangente, é 30, 45 e 60. Eu tenho meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, o cosseno é o contrário, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio. A nossa tangente é seno dividido pelo cosseno, então é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz quadrada de 3, tá bom? Só para a gente fazer a nossa consulta aqui rapidinho. E, por fim, eu tenho menos 4, o cosseno de 30 graus, tá aqui, vou marcar aqui. Nosso cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2, mais a tangente de 2x, então, ou seja, é a tangente de 60 graus. A nossa tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Isso tudo dividido por, aqui, essa linha, o nosso cosseno de 4x, então, ou seja, é o cosseno de 120 graus. Eu vou pegar aqui rapidamente o nosso ciclo trigonométrico, só para a gente fazer uma consulta, que é o nosso arco notável. Vou chamar a atenção aqui, ó. Aqui o nosso cosseno de 120, ele faz um arco notável com o nosso cosseno de 60. Lembrando que, contudo, o cosseno está no segundo quadrante e o cosseno no segundo quadrante, que é esse pedaço aqui, ele é um valor negativo. Tudo bem? Então, vou apagar aqui os nossos comentários. Então, ou seja, o cosseno de 120 nada mais é que o menos cosseno de 60 graus, e o menos cosseno de 60 graus é menos meio. Aqui está, tá? Vou colocar aqui, então, menos meio, menos o seno de 2x, então, na verdade, se trata do seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Ok? Aqui. Vou fechar os nossos comentários aqui, tá bom? E vamos, então, resolver a nossa expressão. E 2 vezes meio, eu já sei que isso aqui vale 1. Setinha aqui, 1. E o 4 eu posso simplificar com 2, então eu vou ficar com menos 2 raiz de 3, mais a própria raiz quadrada de 3. Vou repetir aqui. Isso tudo dividido por menos 1 menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Continuando ainda aqui, ó, você pode ver que nós temos termos semelhantes, que é o raiz quadrada de 3. Então, na verdade, já vou pular aqui para a linha de baixo, eu vou ficar com 1 menos a raiz quadrada de 3 dividido. O que diz, perdão, né? O que diz a nossa regra de frações, né? Quando eu tenho uma fração dividida por outra fração, eu multiplico repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que se trata sobre 2 menos 1 menos raiz quadrada de 3. E aí eu te chamo a atenção para o seguinte, já que eu tenho um menos em ambos os lados, eu vou simplesmente colocar um menos para fora e deixar 1 mais raiz quadrada de 3. E aí eu vou pegar o quê? O 2 vezes 1 menos a raiz quadrada de 3 dividido por, repara que aqui tem o sinal negativo, eu vou subir esse sinal negativo e eu vou ficar aqui embaixo com 1 mais raiz quadrada de 3. E aí, como eu tenho raiz aqui embaixo, não adianta eu racionalizar simplesmente pela raiz quadrada de 3, que eu não vou chegar a lugar nenhum, ou não vou chegar ao lugar que eu desejo, né? Então, eu multiplico pelo conjugado dela, e o conjugado dela é 1 menos raiz quadrada de 3. E quando eu faço isso, aqui em cima eu chego à conclusão de que é menos 2
São termos iguais, então eu posso manter como 1 menos a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que é 3. E aí eu chego à conclusão, aqui embaixo, menos 2, 1 menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado, dividido por menos 3 dá menos 2, e menos 2 eu posso simplificar. E aí eu chego à conclusão de que se trata, na verdade, de 1 menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Se fosse até aqui, eu consideraria a resposta, tudo bem? Eu já acho uma resposta válida para aqui, contudo, todavia, o autor, ele prosseguiu, ele abriu, né, esse produto notável, ele abriu o quadrado. Então, vamos abrir também para que você possa encontrar a mesma resposta lá atrás do livro. Então, é o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 3. Então, encontramos 3 mais 1, que são os elementos que nós podemos somar, se trata de 4 menos 2 raiz de 3. Também outra resposta válida para mim. E se você ainda quiser ir mais longe, encontrar ainda uma outra, você também poderia colocar o 2 em evidência e colocar 2 menos raiz quadrada de 3, que também seria, para mim, uma outra resposta válida, tá bom? Isso é claro que depende da prova que você estiver fazendo, porque essas 3 opções elas podem acontecer e repare, elas são totalmente iguais, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da aula. Um forte abraço, até a próxima.